Me ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, o Senhor aponta para nós o perigo da riqueza e nos aponta também aquilo que muitas vezes se torna uma riqueza na nossa vida. Riqueza como aquilo que vai para o lugar de Deus, riqueza como aquilo que isso ou esse eu não vivo sem. Eu vivo sem Deus, mas não vivo sem isso aqui. Eu vivo sem Jesus, mas não vivo sem isso ou sem esse. É isso que é a riqueza que condena. Agora, a palavra de Deus hoje, o Evangelho, tem duas etapas. A segunda etapa é essa riqueza no sentido afetivo, da gente tornar algo a nossa riqueza, a nossa preciosidade, por uma escolha do nosso coração. Mas a primeira metade do Evangelho, o primeiro degrau do Evangelho de hoje, é a riqueza mesmo. Porque o Evangelho de hoje é a sequência certinha do Evangelho de ontem, do jovem rico, que foi embora muito triste porque era muito rico, preferiu a sua riqueza do que Jesus, com medo de ser triste, e por isso ficou triste. O paradoxo da tristeza ontem, né? Então, a igreja hoje proclama a sequência, a próxima linha do Evangelho, onde Jesus vai dizer aos discípulos que viram aquela cena, que por um segundo acreditaram que eles 12 seriam 13, diante daquele jovem rico. Tudo isso eu já faço, o que ainda me falta? Com certeza os 12 apóstolos pensaram assim: vamos ter que comprar mais uma cadeira aqui, comprar uma van agora, né? Porque vai entrar mais um no time, e não entrou. Jesus então se vira para os discípulos e diz o quê? Como que soltando os ombros, né? Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico vai entrar no céu. Rico, rico mesmo. O poder quase que maligno, meus irmãos, do dinheiro no mundo, né? No mundo e em nós. São Paulo vai dizer: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E aí Jesus diz: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E aí Jesus dá um exemplo gigante assim, escandaloso. E digo mais, digo ainda, está mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Alguém consegue imaginar um camelo? Acredito que a grande maioria de nós, se não todos nós que cá estamos, nunca vimos pessoalmente um camelo. Mas pela TV a gente já viu e sabe o que é um camelo. Alguém consegue imaginar um camelo passando no buraco da agulha? Impossível, né? Jesus está dizendo do tamanho da impossibilidade, do tamanho da situação terrível que é. Ainda que aqui buraco da agulha, possivelmente Jesus não estivesse falando da agulha de tricô. As cidades e também Jerusalém eram cercadas de muros, que tinham as suas portas enormes. E ao longo desse muro tinham portinhas chamadas buraco da agulha. Portas onde não se passava de frente. Se passava de lado. Para entrar e sair da cidade. E naquele tempo se usava os camelos para quê? Se usava os camelos para carregar as compras, né? Então lá vinha vindo um camelo cheio de mantimentos para a cidade, para os comerciantes da cidade. Era o caminhão da época. Era o camelo. Então se fosse hoje, Jesus ia dizer assim: está mais fácil um caminhão baú desses de entrega aí. Está mais fácil um caminhão desse passar na porta da nossa casa do que o rico entrar no céu. Pura curiosidade, pura cultura judaica, só para a gente entreter um pouquinho. Possivelmente era esse então o buraco da agulha, as portinhas onde as pessoas passavam de lado para entrar e sair de uma cidadezinha.
o habitante, né? Ou seja, aos olhos de Jesus, meus irmãos, a riqueza material é um perigo quando buscada e desejada por si mesmo. A primeira leitura vai nos falar disso. Nós ouvimos aqui Ezequiel capítulo 28, versículos de 1 a 10. Filho do homem vai dizer ao príncipe de Tiro: assim fala o Senhor teu Deus. O teu coração se tornou orgulhoso, né, meu filho? Você anda dizendo para você mesmo, talvez não com essas palavras, mas eu sou um Deus, eu ocupo o trono divino, eu sou Deus. Gente, o quanto a riqueza produz no ser humano que não tem o Espírito Santo ou tem pouco, um sentimento de que ele é Deus. O poder, o ser humano que se sente Deus, a profunda arrogância, a profunda prepotência, a profunda ingratidão com Deus. E a gente vê isso, não glamourizando nem nada, mas só para a conversa andar. Como o pobre mesmo é agradecido, né? Como o pobre dá graças a Deus. Deus é bom, vai melhorar, graças a Deus. A gratidão. São Paulo vai dizer: irmãos e irmãs, nos acostumemos às coisas modestas, pois tendo com o que se vestir e o que comer, nos demos por satisfeitos. E como o luxo tem um poder de fazer o ser humano se sentir Deus. E veja, meus irmãos, não precisa muito não. Tem gente que enlouquece com pouco. A gente vê isso muito nos jovens. Por isso que ontem eu pedi 3 vezes uma salva de palmas para o jovem rico, por ser jovem e rico, rico e jovem. Porque a gente não vê tanto isso. Vamos pensar nos rapazes. Mas é um rapaz bom, padre. Ninguém está dizendo que é ruim, mas é começar a ganhar um salarinho um pouquinho acima dos 1.200 conto ali. Sobrou uma gordurinha para financiar um assaveirinho branco. Gente do céu, vira ou não vira o capeta? É o suficiente, primo, para financiar, bem mal financiado, que no fim das contas dá para comprar um quarteirão de casa, mas vai tudo num saveirinho branco. Gente, eu tenho um pavor de saveiro branco. Assim, me dá uma coisa. Aí, quando eu vejo o sujeito, nossa Senhora Aparecida, eu benzo. A tal da saveirinho branco. Veja, eu não disse Hilux. Eu disse uma saveiro branco. O rapaz, quando ele consegue, Renato, financiar uma saveirinho branco, ah, meu Pai do céu. Ai, Jesus amado. Eu já começo a rezar pela mãe, pelo pai. O príncipe que agora diz, quer saber, eu acho que Deus sou eu. Gente, não precisa muito para o ser humano ficar idiota, imbecil. A gente melhora um pouquinho de vida, assim, um pouquinho de vida que melhora. Um pouquinho de vida que já faz a gente não se sentir pobre ou diferente, distante das pessoas. O ser humano enlouquece. E aí Deus está puxando a orelha do príncipe, né? Tu, porém, sua besta, és um homem, não um Deus. Mas agora você quer ter a mente de Deus porque comprou um saveiro. Porque inaugurou uma casa que entre as cunhadas tudo, a tua é a mais chique. E a mente já vai virando uma mente de quem se sente Deus. Que coisa terrível, né? Aí diz lá, com talento e habilidade adquiriste fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Você tem um grande tino comercial, aumentaste tua fortuna. Mas com ela o teu coração se tornou soberbo. E meus irmãos, aqui está falando de um príncipe, está falando do acúmulo. Mas não precisa tanto. A soberba, a falta de reverência com Deus. E quantos são soberbos, gente? E tão longe de ter ouro e longe de ter prata. O ser humano se nega a Deus tendo o mínimo necessário, já não preciso mais. Não é assim? Que coisa triste, né? E aí então vai dizendo das consequências ruins que virão desse tanto de ouro, das consequências ruins que virão desse tanto de prata.
Meus irmãos, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Olha, o que tem de gente que era mais feliz quando tinha menos, que era mais feliz quando o carro que tinha era 2012, 2011, 2013, e que agora que tem um bichão 2020, nem emplacou ainda, não dorme mais, fica com mania de perseguição, que está todo mundo me olhando, que está todo mundo me reparando. Aí a criança em casa espirra, chora. É alguém que jogou mal olhado em mim, as pessoas vão ficando malucadas. Olha, tem hora que é melhor ficar do tamanho que a gente é. Você entende isso? De modo algum isso aqui é a pregação da pobreza, da jacuzice, do eu prefiro continuar no aluguel, porque vai que eu entro na minha casa, minha vida, um dia fico doente, não termino de pagar. Meu irmão, vá atrás da sua casa própria. Não é disso que a palavra de Deus está falando e nós estamos entendendo. Mas o que tem de gente que era melhor e mais feliz, e que deixou de ser, porque quis aumentar de tamanho naquilo que não precisava. A idolatria que a gente tem do luxo, das coisas grandes. Deus começa a dizer de uma série de coisas, até de espada, de tragédias, te farão baixar a cova, tua morte será violenta, por causa do ouro e da prata que você não tinha, mas agora tem. Só nós precisamos do discernimento do Espírito Santo nos nossos negócios, nas nossas coisas, e sempre sondar o nosso coração. Nós estamos vivos, nós precisamos viver. Existem pessoas, e todos nós temos algum talento, alguma profissão, alguma vocação. Portanto, a vida apresenta diante de nós potenciais para as coisas, e a gente precisa exercer os nossos potenciais. Mas essa ambição que nos torna presunçosos leva muitas vezes à morte. E aí Deus ainda pergunta: porventura você poderá dizer, sou um Deus na presença do teu algoz? Tu que és um homem e não Deus, quando estiver na mão daquele que te apunhala? O que vai te valer tudo isso aí? Morrerás da morte dos incircuncisos pelos estrangeiros. E aqui está, minha gente. Quanta gente cristã de nome, de batismo, de comunhão, mas encaminha a sua vida para sofrer e morrer igual os incircuncisos, igual os pagãos, por causa do dinheiro. E por causa de dinheiro, pecam e são maus, como os incircuncisos e os pagãos. E aí a riqueza, o acúmulo, o ouro e a prata, tira de nós algo que o Salmo de hoje nos faz relembrar. Deus diz: sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver. A soberania de Deus sobre as coisas, o estar nas mãos de Deus e entender que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está na forma como Deus enxerga a vida. E aí então a gente volta para o Evangelho, quando nosso Senhor, por esses motivos e tantos outros, sobretudo porque estava diante daquele jovem que tinha tudo para ser um grande santo, mas ficou mesquinho, ficou tacanho, se revelou medroso. Dificilmente o rico entra no céu, está mais fácil o caminhão baú passar na porta da nossa casa, o camelo passar no buraco da agulha, do que o rico entrar no céu. Os discípulos, ouvindo isso, ficaram muito admirados, espantados. Gente, vamos prestar atenção nesse versículo, porque esse versículo aqui, ele é central, ele passa rápido na nossa cabeça, a gente não entende a coisa. Jesus disse assim: está vendo aquele jovem ali, ó, riquíssimo? Dificilmente esse menino entrar no céu. Está mais fácil o caminhão do mercadinho que faz entrega entrar na porta da tua casa do que esse menino entrar no céu. E os discípulos não disseram assim: verdade mesmo, Jesus, verdade mesmo. Não, isso aí a gente concorda com o Senhor mesmo. Quando os discípulos ouviram que rico não entra no céu, eles ficaram espantados. Como assim, Jesus? E olha a pergunta: então, quem é que pode ser salvo? Vamos ampliar a pergunta. Quando Jesus diz que está mais fácil um camelo passar no buraquinho da agulha do que rico entrar no céu, os discípulos perguntam assim:
Se é difícil assim para o rico ser salvo, então quem é que vai se salvar? O que essa pergunta revela? Jesus, se é difícil para o rico ser salvo, estar em Deus, então os pobres já estão no inferno, é isso que o Senhor está querendo dizer? Não, não é isso que Jesus está querendo dizer, mas era assim que eles entendiam a fé. Quando eles perguntam, Senhor, se é difícil para o rico ser salvo, então quem é que pode se salvar? O que eles estão expressando aqui? Que na cabecinha deles, os ricos, por serem ricos, eram pessoas mais próximas de Deus. Se quem está tão perto de Deus tem dificuldade de se salvar, quem está longe não precisa nem querer pensar nisso. Meus irmãos, isso aqui é a teologia da prosperidade, é a teologia da retribuição. O povo de Deus, preste atenção nisso, o povo de Deus, mesmo depois de receber os mandamentos que Moisés traz do alto da montanha, por muito tempo e por alguns séculos, o povo de Deus não tinha a compreensão da vida eterna, do céu. A vida é aqui e acaba no túmulo. Mas Deus existe. E Deus gosta de umas coisas, não gosta de outras. Mas a vida termina aqui. E no tempo de Jesus aqui, quando Jesus está falando, tinha os fariseus que deram o passo de acreditar na vida eterna. Mas havia aqui também os saduceus, que não acreditavam na vida eterna. Eram 200 famílias, de todo o povo de Israel. Os saduceus não passavam de 200 famílias, e eram latifundiários, os grandes proprietários de terra, que ainda não acreditavam na vida eterna, que ficaram nesse ponto, a vida é aqui. Ô louco, você não acredita em Deus? Não, eu não acredito que depois que a gente morre, a gente sobe ou desce, para mim é aqui. Pois muito bem, se existe um Deus que aprova coisas, desaprova coisas, e não existe nada para além dessa vida, como é que eu sei que esse Deus gosta de mim, ou que eu estou agradando a Ele? Fácil, vamos olhar a casa que a gente tem, o carro que a gente anda, e vamos olhar a nossa conta no banco. Pronto, vamos terminar com essa dúvida aí, de quem é que é ou não é amigo de Deus. E isso ficou no povo de Deus, mesmo quando passa-se a ter a compreensão da vida eterna. E a compreensão da vida eterna é uma evolução do pensamento do judeu e da revelação de Deus. Está lá e começa na Bíblia, no livro de Jó. O que é Jó? Jó é um personagem, possivelmente. Jó é aquele tipo de história. Possivelmente Jó tenha sido uma pessoa mesmo. Mas aquele Jó era como se, quando a gente vai dar um exemplo, a gente não diz assim, sabe o seu Zé? Quando o padre precisa dar um exemplo, Pedrinho, é o Pedrinho. Jó é o Pedrinho das nossas histórias. Certo? Jó é o seu Manuel das nossas piadas de português. Jó é um nome que deram para algo que acontecia muito, que era o quê? O justo, o homem bom, o homem temente a Deus, que da noite para o dia começa a dar azar em tudo. Não é isso que acontece com Jó? Ele fica doente, passa um pouco, o gado dele lá, o celeiro dele pega fogo, as vacas morrem dentro. Aí passa um pouco de tempo, os filhos também morrem. Aí a lepra dele aparece. E aí então se cria um problema. Mas gente, ele é um homem tão de Deus, ele é um homem tão de igreja. Como assim ele está doente? Como assim ele não é rico? Como assim na família dele teve uma doença? O justo que sofre. E é lá no livro de Jó que vem pela primeira vez um pensamento mais profundo de que existem pessoas tão boas e tão merecedoras, mas que ao mesmo tempo sofrem. E existem pessoas tão más, tão insuportáveis, tão nojentas, viajando, flutuando. Pela primeira vez se aprofunda uma reflexão de que deixa de ser bobo.
Pare de ficar iludidinho com essa terra. E não meça Deus pelo seu cartão de crédito. E não fique triste quando você vê o ímpio prosperar. Meus irmãos, essas nossas tristezas e essas nossas crises com o patrimônio e a vida alheia daqueles que nos parecem piores do que nós, e talvez sejam mesmo, o pecado às vezes é tão visível que não é errado você dizer, nossa, mas fulano é meio sem vergonhão, né? Meio inteiro, se você soubesse. E nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados. O que adianta rezar? E as nossas igrejas estão cheias de pessoas que vêm aqui pedir o mundo, que vem rezar para ter o que o diabo gosta de oferecer. Você já reparou? Como a gente reza para ter aquilo que o diabo também oferece? Não tem alguma coisa de errada aí? Que coisa? Senhor, se o rico não está no agrado de Deus, então nós que somos pobres, o que aconteceu com nós? E aí Jesus vai responder, né? Para os homens é impossível, né, Pedro? Para os homens é impossível acreditar que um pobre está na graça de Deus. Para os homens é impossível acreditar que os poderosos donos da cidade estão na unha do capeta. Para os homens é impossível. Na nossa lógica mundana, tosca, não entra na nossa cabeça, né? Para os homens é impossível, Pedro, acreditar que na pobreza, por amor a Deus, que na renúncia, por amor ao Cristo pobre, é possível ser feliz, é possível ser salvo. Para os homens isso é impossível, porque isso é uma lógica do Espírito Santo em nós. Irmãos e irmãs, quando a gente liga as nossas televisões, quando a gente pula nos canais de YouTube, e com todo respeito, mas com toda a verdade, a grande maioria das igrejas, dos nossos irmãos protestantes, tem que nos mostrar o melhor que eles têm para dar. O que eles chamam para testemunhar lá? Como é que a irmã chegou? Como é que a irmã está? Como é que o irmão chegou? Como é que o irmão está agora depois? Eles não fazem quaresma de São Miguel, eles fazem as campanhas, ok. E o que eles trazem para mostrar para a gente? Ó, vocês tinham que andar com nós. Aqui é que está Deus. O que eles mostram para nós? Eu tinha um Fusca. Eu devia. Eu era doméstica. Eu não sei o quê. Eu sempre fui empregado de família pobre. E agora? Não, agora, o senhor tem uma ideia, como é a mão do Senhor mesmo no nosso favor, mesmo nessa crise, nos últimos 3 meses. Ontem eu fechei um contrato de não sei quanto. Agora eu tenho não sei quantos empregados. Agora, e vai começar a passar umas fotos atrás de uns carros, de uns apartamentos beira-mar. Quando eles têm que mostrar o melhor deles lá, o que eles mostram? Eu estou mentindo? Quando eles têm que mostrar o melhor deles lá, o que eles mostram? A riqueza. E nós, católicos, com todos os nossos defeitos, quando a gente tem que mostrar o nosso melhor, quando a gente tem que pegar o melhor do catolicismo e trazer à tona, a gente mostra alguém que morava numa casa popular e hoje mora num apartamento de frente para o mar? É isso que a gente traz para mostrar? O que a gente traz para mostrar? Quando a Igreja Católica tem que mostrar o seu melhor, ela mostra alguém que saiu de empregado para patrão, dono de 12 empresas? O que a gente traz para mostrar? Para os homens é impossível, né, Pedro? Ver Deus nessa lógica. Para os homens isso é castigo, para os homens isso é loucura, para os homens isso é bobeira, para os homens isso é injustiça. Não é possível ao mundano ver Deus, ver beleza nisso. É impossível. Ou a gente celebra, por exemplo, o dia de São Francisco de Assis e na homilia o padre vai dizer: irmãos e irmãs, São Francisco de Assis por muito tempo foi pobre, lascado, aí ele encontrou Jesus. E aí São Francisco de Assis ficou rico, dono de tudo. Ele só tinha uma lojinha de vender tecido lá em Assis, junto com o pai dele, de vender roupa. E São Francisco de Assis, ao morrer, tinha 17 lojas de vender roupa. É isso que nós vamos contar no dia de São Francisco de Assis? Que São Maximiliano foi para o convento, o pai dele era tecelão, ele tinha um sapato só para usar. Mas hoje nós celebramos São Maximiliano.
que se transformou no maior vendedor de revista, dono de todas as redes de rádio da Polônia. É isso? Aí nós mostramos uma foto de São Maximiliano assim, num iate. Qual é o melhor dessas igrejas? Qual é o melhor da nossa? Para os homens, isso é impossível, né, Pedro? Mas para Deus tudo é possível. Em Deus é possível a graça. E aí Pedro faz uma pergunta, acho que de alguém que está caindo a ficha, né, tadinho? Falou assim, versículo 27, vê, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Já que o negócio do rico aí vai dar errado, o que nós vamos receber então? O que nós vamos dizer? Olha a pergunta de Pedro, tadinho. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Pela primeira vez um rico mesmo é nos seguir. Aí o Senhor vem dizer que é para a gente não se animar com o rico, então o que sobrou para nós? O pouquinho que nós tínhamos ficou para trás. Pedro ainda não tinha tão pouquinho, né? Tinha mulher, filho, sogra, casa e 3, 4 barcos. Pedro não era um Zé Ninguém. Senhor, deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? E aí Jesus diz, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, ou seja, já ficou para um dia aí. Quando é que Deus vai pagar o que tem que nos pagar? Quando o mundo for renovado. É hoje esse dia? Quando o mundo for renovado, na glória, na volta gloriosa do Senhor, no céu, quando o mundo for renovado. Por isso, meus irmãos, ou nós temos em nós a fé e a esperança, ou a gente se perde nesse caminho. Quando o mundo for renovado, filho, não é hoje não. Quando o mundo for renovado, e o Filho do Homem se sentar no trono, vocês que me seguiram, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aquele que segue Jesus se transforma no critério de julgamento dos outros. Olha que profundo isso. E olha o porquê que quem busca a santidade sofre e é perseguido. Quem vai julgar as tribos de Israel? Quem vai... 12 tribos Israel tem, né? As 12 tribos de Israel. É uma imagem da igreja, do novo povo de Deus. Jesus está dizendo que para cada tribo vai ter um juiz, sentado num trono. Quem vai ser o juiz? São Miguel? Jesus? Vocês 12 que me seguiram vão ser os juízes. Vocês vão julgar. E não é que vão julgar, seus filhos da mãe, chegou a hora. Palhaço, vem, não. Isso não. Vocês só vão sentar no trono. Eu não vou julgar o jovem rico. Quem vai julgar o jovem rico é Pedro, é São Francisco de Assis. E não é que vai julgar, simplesmente vai revelar. Como é que é, jovem rico, o negócio lá que não dá para ser pobre? Continua falando aqui, vem cá, São Francisco. Fala na frente dele que não dá para ser pobre. Entendeu? Você não conseguiu andar com Deus por causa de mulher, filho. Entendi. Guarda aí o que você vai falar só um pouquinho. Pedro, vem cá. Fala na frente de Pedro que não dá para abandonar a mulher e os filhos. Conta a tua história na frente de Pedro, vamos ver. Vai que cola, né? Percebe, meus irmãos? O porquê que quem segue a Deus é odiado, é perseguido, porque a santidade é o julgamento do mundo. É por isso que tem gente que só de andar provoca raiva nos outros. Porque a pessoa quando vai andando em Deus, mesmo as suas pequenas imperfeições que todos temos, ela se torna juízo da nossa hipocrisia, ela se torna o juízo da nossa sem-vergonhice, ela se torna o juízo da nossa preguiça, ela se torna o juízo das nossas desculpas. Você percebe isso? Olha o que Jesus está dizendo, vocês que estão andando comigo, é a atitude de vocês que vai julgar o mundo. O mundo que me rejeita vai ser julgado pela atitude de quem não me rejeitou. É por isso que a santidade incomoda, é por isso que a santidade agride. É por isso que o evangelho bem vivido precisa ser calado, sufocado.
que julga a ganância desse mundo, a avareza desse mundo, a idolatria pelo dinheiro e pelo bem-estar desse mundo, é a caridade dos outros. Você já reparou quando as pessoas resolvem fazer caridade, quando as pessoas resolvem, sei lá, se dispor a trabalhar de graça? O quanto tem gente que se inflama, fica assim um negócio? Por quê? Não é Deus que está julgando, não. A santidade é o julgamento desse mundo. A santidade é o julgamento desse mundo. E aí Jesus vai dizer: e todo aquele que tiver deixado, renunciado. Agora então o segundo passo das riquezas. Porque aqui entra um aspecto do nosso afetivo. Não necessariamente do nosso monetário, né? Casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campos, por causa do meu nome. O que a gente aprende aqui, meus queridos? Que nós precisamos olhar para a nossa casa, para o nosso irmão, para a nossa irmã, para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos, para os nossos campos, e nos perguntarmos se eles não estão no lugar de Jesus. E sondarmos o nosso coração e fazermos a seguinte pergunta, porque às vezes, olha, eu posso dizer assim para Jesus: Jesus, eu consigo viver sem o Senhor, só não consigo viver sem minha mãe. Então essa é a minha idolatria, essa é a minha riqueza. Jesus só pode tirar tudo de mim, mas não toca no meu pai, não toca no meu filho, não toca nessa casa. Eu vivo até sem o Senhor, viu? Só não vivo sem esse meu campo, sem essa minha posse. Nós temos que fazer essa reflexão hoje. Deixar tudo isso, por causa do quê, afinal de contas? Por causa do meu nome, por causa de Cristo. Receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Meu irmão, como é que a gente vai receber 100 vezes mais? É aqui que está. O pobre é senhor das coisas. O pobre se torna senhor das coisas. São Francisco de Assis chamava tudo de irmão e de irmã. Irmã chuva, irmão sol, irmã doença. Tudo ele tinha como irmão, não como adversário. Só a pobreza ele chamava de senhora. A senhora pobreza. Porque o pobre se transforma em dono de tudo. Tudo aquilo que eu digo, não quero, não preciso, eu sou senhor daquilo, não é isso? Por isso que o jejum é uma prática espiritual importante. Eu me torno senhor da minha fome, do meu prazer, e me faço pobre em relação àquilo. Não vou comer. Para aprender a ser senhor e desapegar de tantas outras coisas. Receberá 100 vezes mais. Vai ter sem possuir. E a gente experimenta isso. Ter sem possuir. Sentir e experimentar a vida e o outro como algo nosso, mas não na nossa posse. Né? O Evangelho nos dá essa liberdade interior. Ter sem possuir. Eu tenho tantas pessoas que eu sinto, no meu sentimento que vai e no meu sentimento que volta sobre mim, que eu sinto como se fosse meu irmão ou minha irmã, mas não é. E eu tenho assim enquanto aqui estiver. É preciso ser pobre, mas Deus dá 100 vezes mais. Tem pessoas que eu sinto, quando o meu sentimento vai e no sentimento que me volta, como se fosse minha mãe. Me sinto filho. Me sinto às vezes me exercitando como se fosse minha mãe, mas não é minha mãe. E tudo na vida, você tem sem possuir. Me preenche, mas não é meu, porque não precisa ser meu. Entende isso? A gente consegue entender isso quando a gente fala assim: nossa, padre, eu nem sei explicar, nem é nada meu, mas para mim é como se fosse um filho. Você sente que você exercita e é preenchido uma relação como se fosse de filho, de filha, mas não é meu, não está na minha posse. E a vida eterna, o céu, a salvação. Muitos que agora são os primeiros, que todo mundo fica aí
Ai, nossa, ui, ai, ai, gente. Serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, ninguém dá nada. Serão os primeiros. E aqui está então, meus irmãos, o Evangelho é conversão. Conversão é metanoia, mudança de cabeça. Mudança de olhar. Nós não podemos andar com Jesus e continuar achando que é impossível as coisas que são possíveis. Nós não podemos continuar andando com Jesus, gigantes como um camelo. A porta é estreita, e é no desprendimento, é na renúncia das coisas que a gente atravessa. E possui em Deus, possui melhor, porque possui na santidade de Deus. Nós não podemos andar com Jesus tendo essa cabeça que os discípulos tinham até aquele momento. Senão nós não vamos passar na porta. E aí a gente se cansa igual um camelo. A gente fala, né? Nossa, trabalhei igual um camelo. A gente se cansa vida fora igual um camelo. E o camelo se cansa com o quê? Com aquelas sacas enormes que carrega nas costas. Para depois não passar na porta da fé, não passar na porta do amor, não passar na porta do céu. Então hoje é o dia da gente se despreender e entrarmos no reino dos céus, quando o mundo for renovado. É o dom da esperança, é o dom da fé. E é por isso que esse oremos final que a gente faz da Quaresma de São Miguel é tão bonito, que a gente vai rezar daqui a pouquinho, né? Ensinai-nos a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos, para que a gente nunca se esqueça que nós não somos deuses, tudo é graça, tudo é dom. E em Deus a gente aprende a viver assim: ter sem possuir, possuir sem se apegar, sem se escravizar, para que Jesus seja a nossa riqueza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.